só voltando. Me parece pressuposto também a oficialização, portanto, da rede de proteção. E uma vez oficializada a rede, vamos ter que criar, instituir esses mecanismos que a própria lei prevê. E aí eu chamo a atenção para vocês aqui o artigo 14, parágrafo 1º da lei. Esse artigo 14, parágrafo 1º, ele é muito importante, porque ele estabelece as diretrizes que devem nortear essa política. Então, está lá. Abrangência e integralidade devendo comportar a avaliação e atenção de todas as necessidades da vítima decorrentes da ofensa. E veja, isso aqui, especificamente no que diz respeito à proteção, tem que ser pensado e oferecido, executado de forma espontânea pelo poder público. Não precisamos nós, promotores, dizer para a saúde, a Secretaria de Saúde, os órgãos de saúde, que se a vítima ela precisa de um atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, que ela tem que receber. Não somos nós que vamos dizer. Uma vez detectada aquela necessidade, o próprio poder público, de forma espontânea e prioritária, tem que providenciar. Isso deve já constar de um protocolo, de um fluxo de um protocolo, que também tem que ser instituído e que deve valer para todos os órgãos de saúde, independentemente, né, de quem esteja na gestão ou quem esteja no equipamento. Capacitação interdisciplinar continuada, quer dizer, é o que eu falei anteriormente, eu preciso ter profissionais que saibam o que e como fazer, e todo o resto sabendo o que fazer e o que não fazer, até para evitar que queiram atravessar, né, na função do outro, como a gente vê muitas vezes, e nós vemos, né, muita, como é que eu vou dizer, muita incompreensão sobre os papéis, especialmente do Conselho Tutelar, e a lei, me parece, ela matou essa charada, ela de forma clara, absolutamente clara, ela definiu os papéis dos diversos órgãos que devem atuar na área, e isso tem que também ser bem compreendido, né? Quando se fala de encaminhamento de denúncias. Aliás, antes desse aqui, deixa eu falar de um outro que também é importante, o pressuposto. A lei prevê, estabelece naquele dever coletivo, né, que eu já falei, de denúncia. Artigo 13, qualquer pessoa que tenha conhecimento, né, de um fato envolvendo violência contra a criança tem o dever de comunicar esse fato, não apenas ao Conselho Tutelar, como a gente via anteriormente, né, mas também a um outro equipamento que nós temos que providenciar nos municípios. Se olharem aqui o artigo 13 caput, tem referência expressa a um tal serviço de recebimento e monitoramento de denúncias. Esse serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ele pode estar vinculado a qualquer órgão. Geralmente a gente acaba jogando no assistente social. Eu não recomendo, tá? Nada contra a assistência, mas eu acho que a gente já tem uma assistência social sobrecarregada de uma série de outras demandas, e me parece que, né, esse serviço ficaria melhor se ficasse vinculado à saúde ou a qualquer outro órgão e não diretamente à assistência social. Não tem problema também se vincular à assistência social, porém, não há obrigatoriedade. A lei não estabelece essa vinculação. Aliás, a lei não diz exatamente quem deve fazer escuta, quem não. A lei ela é absolutamente omissa nesse aspecto, e eu acho até que nesse aspecto ela foi bem, porque é localmente que vamos definir de acordo com a realidade de cada município, nada impedindo que nós criemos algo específico. Só chama a atenção também que esse serviço, ele, embora deva ser criado, ele não precisa ser exclusivo. Nós temos que ter um serviço que vai ficar encarregado de receber, repassar
e monitorar as denúncias de violência contra a criança, e que pode também, a atuação desse serviço, ela ocorrer em outras áreas, pode realizar outras ações. Não precisa ser só para isso que ele vai existir. Vai depender da demanda do município. Se o município tiver uma demanda muito grande, se eventualmente for necessário a criação de um serviço exclusivo, não tem problema, vai ter que ser criado. Agora, o que eu preciso é mais essa referência, porque está lá. Eu tenho que ter isso. Inclusive nós, quando nós precisarmos de informações, de dados, quando nós precisarmos saber se aquele encaminhamento, né, aquela denúncia, ela foi atendida por quem e com que resultado, a princípio é a esse serviço que eu devo me dirigir. Ou, claro, salvo se no município a gente fizer um outro combinado, um outro arranjo. Mas a princípio, até pela denominação, serviço de recebimento e monitoramento de denúncias. Eu tenho que ter esse equipamento e tenho que ter, né, essa incumbência desse equipamento, de receber e monitorar denúncias. Tem uma pergunta lá, fala. Nós já temos em muitos municípios do Brasil. Você quer vir aqui porque eu acho que está sendo gravado? Pois é, ali não expressa. Bom dia a todos. Bom, Ângela, né? Identifique, Ângela Mendonça. Bom dia, me chamo Ângela Mendonça, eu sou assessora. Bom dia, me chamo Ângela Mendonça e eu sou assessora do Centro de Apoio da Criança e Adolescente. Nós já temos em muitos municípios do Brasil algumas práticas nesse sentido, talvez até por conta da provocação da organização das redes. Uma delas é a utilização do Disque 100, do 181 ou do número 156, que já são formas de coleta de informações de denúncias nesse sentido. Então, a minha preocupação é, porque a lei também não fala local, mas não necessariamente só pelo município. A minha primeira pergunta é, se seria o caso de termos uma orientação nacional nesse sentido, até para o cruzamento adequado de dados, porque corremos o risco de ter 5.000 municípios fazendo notificações e produção de dados que depois não conversam entre si para ter um panorama municipal. E a minha segunda preocupação é em relação aos processos que já existem, ou procedimentos com a chamada ficha de notificação obrigatória da violência, que já é o uso de um instrumental mais conhecido, que já é um investimento de sensibilização da rede para essa notificação e que pudesse ser complementado com informações que pudessem contribuir também no campo da responsabilização, porque hoje essa ficha de notificação nacional do Ministério da Saúde está muito voltada para a questão da atenção e do cuidado, e menos da responsabilização. Então, se nesse sentido de potencializar esses recursos que já existem, nós pudéssemos pensar em estruturas nacionais e não locais. Hoje tem só passador de governo anunciados, talvez esse seja o caso da orientação. Não sei quem está anotando isso, mas se tiver uma orientação que você vai votar com um número do Estado, não, eu vi aqui acho que a Luciana, até pela função que ela naturalmente exerce, com o apoio da Ângela, para ser que vai construir. Eu particularmente entendo que o ideal é que haja uma normatização em âmbito federal, sem dúvida, para que nós não tenhamos dúvida nenhuma sobre o alcance, para que nós podemos uniformizar a regulação de dados, etc. Mas me parece que a lei é muito focada no local, ela é muito focada no município, no sentido que você tem um atendimento imediato, um atendimento pela rede, um atendimento adequado à criança no município. Então, a notificação obrigatória, até então, ela decorria de 2 artigos do Estatuto. O artigo 13, que falava da saúde, e o artigo 56, inciso 1 da educação. Então, nós tínhamos essas 2 previsões legais e que falavam da notificação ao Conselho Tutelar. Isso, inclusive, gerava dúvida sobre propósito, o papel do Conselho Tutelar quando ele recebia esse tipo de notificação. E muitas vezes o Conselho Tutelar passava a exercer o papel de investigador, para saber se houve ou não houve aquela violência, aquele fato. E me parece que isso agora a gente tem que repensar. Não no sentido de que não fazer notificação,
Mas agora nós temos que melhor normatizar localmente. Como falei, se houver uma resolução do CONANDA, por exemplo, tudo bem, vai ser um parâmetro a mais que eu vou utilizar. Mas, especialmente localmente, eu tenho que organizar a rede local, enquanto não tiver uma regulamentação federal, para que eu possa operacionalizar a lei, que é o que diz a lei. Eu tenho que operacionalizar, eu tenho que fazer com que ela tenha efetividade. E aí, aquela história, você tem essa previsão, esse serviço, fala também do Conselho Tutelar e fala também da autoridade policial. Só que se eu olhar, eu já passo para aqui de volta, o artigo 15, que a gente até tinha visto ali rapidamente, deixa eu voltar. O artigo 15, parágrafo único, ele estabelece alguns papéis, o papel de alguns órgãos. A polícia, ela tem a função clara, específica, de investigar. Se houve violência, né, quem vai investigar a ocorrência da violência, a ocorrência do crime, eventual contra essa criança, adolescente, é a autoridade policial, não é o Conselho Tutelar. Ao Conselho Tutelar, a lei incumbe especificamente, a meu ver, até de uma forma, né, equivocada na terminologia, mas especificamente a aplicação de medidas de proteção. E a nós, Ministério Público, né, como vocês viram no artigo 13 caput, prevê que nós vamos ser cientificados de tudo. A ideia é que nós sejamos cientificados, né, dessas ocorrências. Então nós temos que criar um mecanismo de comunicação com o Ministério Público para fins de ciência. Porém, né, esse artigo 15, parágrafo único, inciso 3º, me parece que tem um outro sentido. Porque se além da ciência for necessário que nós tomemos alguma atitude, desenvolvamos alguma ação específica, por exemplo, afastar o agressor da moradia comum, ou pedir o afastamento, evidente que não somos nós, mas pedir o afastamento do agressor, pedir até o afastamento da criança, pedir alguma outra medida judicial, isso tem que ser devidamente explicitado a partir dessa comunicação. Porque uma coisa é aquele serviço de recebimento e monitoramento, tomar conhecimento e cientificar o Ministério Público, para mera ciência. Outra coisa é quando se identifica a necessidade de uma intervenção específica da autoridade judiciária, nossa, né? Porque existe uma necessidade específica. E aí, nesse caso, o que é que eu tenho dito, né? Nós temos que combinar com a rede, e a gente está sempre, né, falando aí de que a política é um grande combinado. Temos que combinar com a rede que, quando for necessário, da nossa parte, a tomada de alguma medida judicial específica ou alguma medida administrativa específica, isso tem que ser devidamente explicitado, porque vai além da ciência. Então, não basta encaminhar um relatório para o Ministério Público, não basta encaminhar um ofício para o Ministério Público, dando ciência de que houve ou que foi feito aquele atendimento. Se é necessária alguma medida específica, nós temos que combinar com a rede. A rede tem que nos provocar de maneira oficial também, né? E dizendo exatamente o que é que eles querem que nós façamos e por quê. Fornecendo todos os elementos, ainda que, né, preliminares, indiciários, enfim, para que nós possamos tomar as medidas judiciais correspondentes. Então não basta a ciência. Não sei se estão entendendo, porque são situações, né? Acho que até tem um desenho aqui que talvez explicite melhor a coisa, né? Eu estou elaborando isso aqui vai ser depois, escrevendo um texto sobre essa lei. Pode falar, gente. Doutor, nesse sentido, eu tenho duas questões em relação a isso. O Ministério da Saúde já estabelece essa ficha de notificação como obrigatória. Então, via de regra, os departamentos de vigilância epidemiológica fazem controle dos dados e comunicam ao Ministério. Nesse sentido, a lei também em algum momento indica essa questão da coleta de materiais em relação a hospitais. É uma preocupação que o doutor André trouxe numa reunião no Conselho, inclusive, né? Talvez fosse o caso de nós
junto com o Serviço de Saúde, a CESA, no âmbito estadual, enquanto no âmbito dos ministérios isso não fica estabelecido, nós pudéssemos, então, já aproveitar essa estrutura de banco de dados, de notificação, de procedimentos que já existem para serem potencializados e que saia uma resolução, uma orientação entre os Sim. A ideia não é desmontar o que já funciona. A ideia é você somar aquilo que já existe, especialmente aquilo que funciona bem. E eu particularmente entendo, né, eu já tenho falado isso em alguns momentos, que quem deve capitanear esse processo, né, é a saúde. A saúde me parece que ela tem melhores condições por uma série de razões para ser, digamos, aquele referencial, a porta de entrada, né, no caso da denúncia, especialmente quando há uma violência física, sexual, psicológica. A institucional é diferente, eu posso até, como eu falei, colocar o CMDCA para ser aquele que vai atuar, mas no resto, outras formas de violência, me parece que a saúde tem um papel preponderante, inclusive em alguns estados já se vem estabelecendo, né, o entendimento de que os hospitais é que vão passar a se especializar e criar áreas, e criar equipamentos, e criar serviços especializados no atendimento dessas vítimas de violência. E isso, como eu falei, uma perspectiva protetiva, eminentemente protetiva no primeiro momento, mas que também pode servir para fins de produção de prova no segundo momento. O objetivo princípio é a proteção, mas também pode haver produção de prova. Pois não. Eu achei a intervenção da Angela bastante interessante, até porque ultimamente quando a gente vai fazer qualquer pleito em termos de ampliação de cargo, ampliação de estrutura, junto à Secretaria de Justiça, reclamação da estrutura do IML, sempre a questão é número, né? Então, essa notificação, essa ficha do SINAM, ela é um dado concreto que a gente consegue mensurar. E a gente tem muita dificuldade que os operadores façam esse preenchimento. Então, se a gente puder trabalhar aqui, talvez com um enunciado nesse sentido, a tua intervenção perfeita no sentido da pulverização, da entrada dessas notificações por vários locais, eu acho que onde a violência puder ser noticiada é o que interessa, né? Mas em se valorizar essa notificação de uma maneira formal, isso nos fortalece no sentido, olha, os dados estão aqui. Quando a gente escuta que a questão da violência, por exemplo, sexual, que é o que eu mais trabalho, aumentou essa notificação em 29%, isso nos fortalece em dizer, olha, as políticas públicas, elas precisam ser reforçadas, valorizadas. Então, eu achei essa intervenção da Ângela assim, bastante importante, talvez se a gente pudesse trabalhar num enunciado nesse sentido mesmo. Certo. Voltando à questão da lei, a própria lei prevê a necessidade de você desenvolver campanhas de conscientização, porque tudo passa, Suzana, pela conscientização das pessoas, para que elas não vejam essa notificação como sendo algo que vai, trazer alguma complicação para elas, porque a gente vê muitas vezes os profissionais da saúde, da educação, tendo esse temor de que uma vez que eles notifiquem, depois vão ser processados ou perseguidos, ou sei lá o quê. Isso é importante a gente definir como política pública, porque dentro da política pública, se você tem uma notificação que é obrigatória, como eu costumo dizer, o que haja notificação obrigatória, porque ela é obrigatória. E ela é impessoal. Né? Você tem que fazer isso de forma institucional, e não porque o fulano de tal, que é o professor, não. É a instituição de ensino, e aí nós temos também, junto à instituição de ensino, fazer essas fichas também circularem. Porque eu só acho complicado você dizer exclusivamente da saúde, porque hoje a saúde é que ela está meio que puxando isso, mas nós também temos obrigação por parte da educação e por parte de qualquer um. A gente viu ali qualquer pessoa que tenha conhecimento, qualquer atendimento, inclusive um atendimento social, um atendimento outro qualquer, tem que haver notificação, e isso tem que circular. Nós temos que fazer com que haja essa divulgação junto aos profissionais. Inclusive tem a previsão legal em relação a isso,
Eurílio, só para fechar, meu nome é André, sou promotora de Cascavel e sou criminal, né? Então trabalho na área especializada de crime contra crianças e adolescentes. Só para fechar esse ciclo de tudo que foi falado, eu volto naquele começo que você falou, na questão da uniformidade na comunicação entre nós e o Ministério Público. É importante que nesse enunciado, porque o problema é dos promotores do crime ter acesso. Né? A gente sabe que muitas coisas são notificadas, mas para nós, do crime, essa notificação é algo que está lá na gaveta da saúde, está lá na gaveta da educação. Isso, pelo menos em Cascavel, não tem chego ao promotor criminal. Então, nesse enunciado, em promotorias em que são 2 colegas, né, isso tem que chegar ao Ministério Público, fecha. Mas nós, Ministério Público, né, temos, quando isso é separado... Eu acho que a sua intervenção foi perfeita, porque assim, notificar a quem do Ministério Público, né? Seria um só, seria ao promotor que atua na infância, ao que atua na parte criminal, a quem interessa, né, essa notificação. Eu diria que na parte específica da violência, né, no caso do crime, o promotor criminal é que seria aquele a ser notificado para fim de ciência. Porém, no caso de uma necessidade específica, digamos, protetiva em relação à vítima, seria o promotor da infância. O ideal é notificar os 2. A lei também, se nós... Depois eu chego lá, só não queria perder o raciocínio, mas depois eu chego lá, é que essa lei, ela tem um detalhe. Ela prevê no artigo 21, depois até a gente volta lá, mas se quiser voltar já, o artigo 21 prevê uma série de medidas de proteção. Aliás, ela usa 2 termos, ela começa com a medida protetiva, a exemplo da Maria da Penha, né? Inclusive faz referência à Maria da Penha como de aplicação subsidiária. E depois ela fala em proteção. E a meu ver, quando fala em proteção, ela meio que ela fala mal, porque o que a gente tem como medida de proteção são aquelas medidas do estatuto, aquelas, né, que devem ser executadas pela rede, etc. E o que ela fala no 21, na verdade, são medidas protetivas, até para a gente ter uma designação diferente, que são mais focadas no acusado, né? No indiciado, no investigado. Né? E aí são medidas mais restritivas para ele, né? Inclusive possibilidade de prisão, possibilidade de afastamento, né? Enfim, restrição de contato. E aí me parece que ela se assemelha nesse aspecto à Maria da Penha. Mas eu entendo particularmente que nós temos que combinar com a rede, que vai ser informado a quem. E, evidentemente, se nós criarmos um mecanismo que eu entendo mais adequado de registro, sistematização e compartilhamento de informações, eu acho que isso talvez devesse vir até de Brasília, com recursos, nós podemos criar no município, melhor. A informação, ela tem que circular entre nós. Não só entre nós promotores, mas entre nós e a rede. Claro que você não vai abrir o processo que está em tramitação lá para a rede, mas informações quanto aos atendimentos, quanto aos encaminhamentos, isso tem que ser conhecido por todos, porque nós precisamos saber, nós como fiscais, até para verificar se houve de fato atendimento daquela criança ou daquela família por alguém, né, e quem atendeu, e quando atendeu, e que resultado atendeu. E é uma das falhas que nós temos, por exemplo, hoje em relação ao Disque 100, que o Disque 100, ele é quase que uma caixa preta quando a gente, né, encaminha-se para o Conselho Tutelar e depois ninguém fica sabendo o que é que dali para frente acontece. Isso não pode continuar, né, se verificando. Nós precisamos ter meios para que tenhamos controle, pelo menos a possibilidade de controle, em relação aos encaminhamentos, aos atendimentos, aos prontuários. Evidentemente que você não vai abrir, como eu falei, todo o prontuário do médico, com anotações pessoais dele em relação àquele caso que atendeu. Mas eu tenho que saber que naquele dia que houve um encaminhamento para aquele serviço, houve o atendimento daquela criança pelo fulano de tal, a tantas horas, e ele fez tal anotação naquele prontuário. Isso tem que ser conhecimento de todo mundo. E certas informações que são obtidas por um profissional e que digam respeito ao atendimento, que vão impactar em outros atendimentos que essa criança ou adolescente venha a ter, inclusive podem até impactar lá no processo que está instaurado eventualmente, elas têm que ser compartilhadas. Nós temos que ter meios de acessar essas informações, de preferência até sem precisar mandar ofício. Aliás,
preferência, a gente não precisar ficar trabalhando nessa base do ofício para lá, ofício para cá, para ter um relatório desse ou relatório daquele. Isso tem que ser algo que deve ser fornecido espontaneamente. Por isso nós estamos falando em política pública, por isso estamos falando em fluxo e protocolo, para que nós já combinemos previamente o que é que nós precisamos ter informação para que nós possamos realizar o nosso trabalho e para que outros profissionais que atuam naquele caso também possam fazer o seu. E essas informações mínimas necessárias diante das elas têm que ser compartilhadas. Isso tem que ser devidamente combinado.